O primeiro preceito budista é não matar. Não matar significa muito mais do que não matar homens. Significa não matar nenhum ser inutilmente. Não maltratar nem as plantas. Não matar uma pedra. O que seria destruir uma pedra quando isso não for absolutamente necessário. A ética budista é contextual. Ela sempre examina não uma regra pura e simples, mas todo o contexto em volta. O Zen entrou na China aí pelo ano 600 depois de Cristo e chegou ao Japão no século XIII, por volta de 1200. Quando chegou ao Japão, encontrou uma sociedade extremamente militar, com uma casta de samurais, o hábito de construção de espadas excelentes. E o budismo teve que chegar a esse país e contaminar com a compaixão aquela sociedade. Os samurais interessaram-se muito na habilidade do budismo contemplar o morrer, saber como saber morrer. Ora, no entanto, a sociedade continuava militar. E assim continuou durante bastante tempo, embora o budismo tenha penetrado nas artes profundamente, tentando transformá-las, transformando até a arte da espada numa arte de disciplina e de encontro a si mesmo, usando-a não para cortar o outro, mas para cortar seu próprio ego, seu egoísmo. A tradição antiga no Japão shintoísta era uma tradição onde o suicídio era uma saída honrosa. No entanto, jamais o suicídio foi uma postura budista. Pelo contrário, para o budismo, o suicídio é desconsiderar a enorme bênção que é obter uma vida humana, uma preciosa vida humana. Essa preciosidade da vida humana faz com que, do ponto de vista do Zen budismo, preservar esta vida, levá-la até o seu fim, tentando obter um esclarecimento, uma iluminação, uma compreensão espiritual, seja essencial para a realização humana, o seu contato com a vida espiritual. De modo que entender a cultura particular de uma sociedade como se fosse uma cultura do Zen budismo é um grande engano. De outra forma também, o budismo abominou sempre a violência. Não há na história budista, em 2600 anos, o registro de uma guerra budista. Isso jamais aconteceu. No entanto, sociedades envolveram-se em violência, em guerra. Isso não significa em absoluto que o budismo em si os haja aprovado. Assim também, se considerarmos as palavras de Jesus Cristo: amai vossos inimigos, nós vamos ver que a postura budista de compaixão é exatamente igual. Buda e Jesus caminharam na mesma trilha, nesse sentido. No entanto, aí por 1868, o Japão foi tomado por uma revolução, a restauração Meiji, que deu novamente poderes ao imperador. O budismo foi considerado nesse momento uma religião estrangeira e contrária ao nacionalismo japonês. Houve, a partir de 1872, éditos do Império Japonês contra
todas as instituições budistas. O Japão militarizou-se, lançou-se a guerras de conquista lamentáveis. Cometeu os mesmos desatinos que as sociedades cristãs do Ocidente, que tentaram fazer reiches, impérios, cometeram. As palavras de Buda ou Cristo nada têm a ver com essas condutas desses homens. A maioria dos líderes religiosos em ambos os mundos apoiaram governos e esqueceram suas doutrinas, abençoaram canhões, apoiaram guerras. Isso também aconteceu com o budismo. Mas em ambas as sociedades, algumas poucas vozes, os heróis, voltaram-se contra os governos. Estes homens foram invariavelmente perseguidos e presos, tanto no Japão militarista quanto no Ocidente conquistador. Essa é a história humana. Do outro lado também aconteceu sempre, em toda a história budista, em toda a história da humanidade, que homens em instituições religiosas lutaram entre si, organizaram exércitos, até de monges, como aconteceu para conquistar Jerusalém. Organizaram instituições que tentaram obter poder político. Em todos esses momentos, quando olhamos para a humanidade, o que vemos é a degeneração do pensamento religioso, dos ensinamentos dos seus líderes, para a pura e simples ambição, o egoísmo e a conquista. Essa é a raiz da violência. Assim, o que interessa nós afirmarmos que o ensinamento budista é, essencialmente, não matar, não causar sofrimento, não pensar em si em primeiro lugar e depois nos outros, não acreditar em nações, em deuses que patrocinam exércitos, não acreditar em nada que produza o sofrimento e a separação entre os seres. Este é o ensinamento, a palavra de Buda.